Não sei o que sucedeu, mas caiu a live. Coisas da internet, gente. Não sei se foi a minha, se caiu geral, não sei o que aconteceu aí com o Instagram. Enfim, então, não entrar nessa energia do medo, sabe? Se colocar como observador da tua vida, não entrar nessa energia. Gente, eu já falei isso aqui em outra live, que é o seguinte: a partir de agora, só existem 2 grupos de pessoas. Fomos divididos em 2 grupos de pessoas. As pessoas que elas vão precisar de ajuda, né? As pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão com dores emocionais, com dores físicas, pessoas que vão começar os seus processos de cura, e as pessoas que vão nos ajudar. Ou seja, existe o grupo que vai ajudar e existe o grupo que vai ser ajudado, né? E aí é legal porque, assim, gente, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Meu processo mesmo, eu comecei lá em 2015, né? A gente tá hoje aqui em 2021. Então, não é de hoje que eu venho nessa pegada do autoconhecimento, de transformação, de autoobservação, né? De estar bem nesse momento, de estar bem em momentos de desafios, né? Para ser luz, para ser amor, para ajudar nesse momento quem está precisando, né? E esse trabalho não é um trabalho só meu, é um trabalho de todos nós. Se hoje você sente que você pode ajudar, então começa a compartilhar, começa a ajudar. Agora, lembrando que você precisa estar bem também, né? Não adianta a gente querer guiar outro cego, né? Se a gente está cego também, né? Então, a gente precisa estar bem para poder ajudar, né? Poder ajudar essa pessoa que está num momento de sofrimento, né? De muita maldade, né? Do mundo mesmo, de infelicidade, enfim. Sabe? Nos manter num espaço de paz, num espaço de muita paz, que é gerado a partir da gente, que é criado dentro da gente, não está fora, né? Então, a gente está vendo aí muita gente que tá bem, mas que está na culpa, né? Tá bem, né? Tipo, tá prosperando tudo, mas tá na culpa de que, poxa, eu tô feliz e o outro não tá, né? O que é que eu faço? Dá até uma certa vergonha de dizer isso. A culpa de estar feliz. Gente, vocês sabiam que a culpa de estar feliz é uma das culpas mais, assim, predominantes hoje, a culpa da felicidade. Porque é muito difícil, é muito desafiante a gente olhar para o outro, isso acontece, isso é real, a gente olhar para o outro e lidar com a felicidade do outro, né? Porque quando o outro, pensa assim, quando o outro está feliz, é meio que, caramba, o que eu vou ajudar essa pessoa? Essa pessoa está ótima, essa pessoa está feliz, né? E aí dói em mim a felicidade do outro. Eu não sei lidar com a felicidade, com a prosperidade do outro. Ai, Lili, que coisa. Pois é, mas isso, gente, acontece. Isso acontece. Por isso que a gente tem que estar super blindada para que essa energia da outra pessoa não nos sugue, não nos tire ali daquele espaço de paz. Oi, Fabi, bom dia. Então é isso, gente. Quando as pessoas não estão prosperando aí, e aí elas olham para a família delas e a pessoa está desempregada, ou a pessoa não está numa situação financeira boa, né? E aí a gente se sente culpado. A gente se sente culpado porque a gente está bem, a gente está feliz, a gente está prosperando, né? Existe uma coisa que se chama lealdade sistêmica. A lealdade sistêmica com a família de origem da gente, né? A gente não quer olhar para o outro, a gente se sente culpado com o nosso sucesso, com a nossa felicidade. Porque quando a gente vai entrar em contato com a nossa família, com essas pessoas que estão no nosso entorno, elas vão dizer que estão infelizes. Se elas disserem, eu estou infeliz, eu estou isso, a gente olha e caramba, né? Às vezes a gente até se coloca nesse espaço, mas eu também não estou tão bem assim não, amiga. Mamãe, eu também não tenho dificuldades na vida. Ou seja, a pessoa está super bem, mas para manter aquela lealdade sistêmica ali, de não estar melhor, vamos dizer assim, do que o outro, a pessoa vai e começa a diminuir, né, esse espaço onde ela está, né, gente? E assim, pensa numa coisa que te sabota, é a tal da culpa. E a culpa é uma coisa tão inconsciente, que a gente não se dá conta. Eu me lembro que em 2016, eu não sei se agora, eu me lembro se é 2016 ou se é 2017. Eu fui para uma imersão, né? Essa imersão se chamava Metamorfose. E nessa imersão teve uma grande vivência lá, bem profunda, que era um momento de cura, era um momento de perdão, era um momento da gente se perdoar, da gente falar as coisas pelas quais a gente se sente culpada.
E quando eu cheguei naquele momento para fazer, para ter aquele momento bem introspectivo, mesmo de revisão, e aí cada um, né, na sua pegada foi falando, me perdoe, às vezes é mãe por não ser uma boa filha, né, me perdoe Deus, e eu me sinto culpada por isso. As pessoas foram colocando, né, toda aquela culpa, aquele lixo interior que tinha ali, né, para soltar mesmo a carga, para liberar perdão. E aí quando começou, eu pensei assim, caramba, eu não sinto nada disso. Eu não sinto culpa por nada. O que é que eu vou fazer aqui? Eu não me sinto culpada. Sendo, gente, que quando você começa a falar uma coisa, quando você puxar na sua cabeça, veio assim, sério, mais de 10 coisas que estavam guardadas no meu inconsciente e que eu não me dava conta que eu sentia culpa, né? Eu sentia culpa, eu me culpava porque eu achava que eu não tinha sido uma boa filha, né? Eu me sentia culpada porque eu não tinha estudado tanto quanto eu deveria ter estudado. Eu me sentia culpado por não ser, de repente, uma esposa melhor. Eu me sentia culpada. Isso foi assim, sabe o que isso foi brotando na minha boca? Eu me sentia culpada por não ser uma boa mãe. Eu comecei a questionar, caramba, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma mãe suficiente para os meus filhos, né? Ou seja, né, a gente entra num processo desse, a gente tem a ideia que a gente não tem aquelas emoções dentro da gente. E aí, quando a gente vai para esse espaço, que é muito propício para a gente trabalhar a cura, o perdão e tal, a gente começa a fazer essa liberação que até então a gente totalmente desconhecia, né? Por quê, gente? Porque a gente tá basicamente seguindo o que eu chamo de programa do ego aqui, né? Quem despertou não já sabe que eu preciso seguir outro caminho, eu preciso seguir o caminho da cura, eu preciso me identificar com o meu eu verdadeiro, né? Me conectar com Deus que existe dentro de mim, com o ser divino que habita dentro de mim, me reconectar novamente com Deus, lembrar de quem eu sou, né? Que eu também tenho poder, que assim como Jesus falou, né? Vós sois Deus, lembrar desse, sabe, se empoderar novamente, né? Se empoderar e a gente deixa, existe algum problema aqui, eu estava seguindo o programa do ego, né? E não esse programa divino, esse programa de reconexão com Deus. Porque aí sim, é aí nesse espaço que a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Ontem até eu fiz um post aqui no Instagram que eu falava assim, né? Que por muito tempo eu procurei essa felicidade fora. Eu fazia tantas idealizações, eu fazia futuros onde eu ia ser feliz, que não estava sendo aqui agora no presente. Então, a minha felicidade estava muito atrelada a situações, a coisas que iriam acontecer lá no futuro. Ou seja, a minha felicidade dependia de algo que, gente, nunca vai chegar, né? Porque quando chegar lá no futuro, ainda assim vai ser amanhã. E ainda assim eu vou estar insatisfeita. E ainda assim eu ia estar infeliz, né? Até que eu descobri que, caramba, olha, a felicidade ela não está lá no futuro, ela não está no passado, ela está no momento agora. Né? Ela está na gratidão do momento presente, ela está na aceitação do momento presente. E quando eu comecei a fazer esse trabalho de investigação e autoobservação, eu percebi, oi Juta, bom dia, querida. E aí foi que eu percebi, gente, que eu nunca poderia ser feliz dessa maneira, fazendo projeções de uma felicidade que nunca estava agora, né? Sempre estava lá no futuro, eu ficava nessa idealização, sabe? Enfim, como também acontece com gente que está só no passado, né? Exatamente, Fabi, isso precisa ser um movimento super diário, sabe? Porque eu estaria mentindo aqui para você se eu dissesse, ai caramba, eu não faço mais idealizações, eu me pego às vezes fazendo essas idealizações positivas, esperando essa felicidade, né? Mas hoje eu tenho uma ferramenta, hoje eu tenho um conhecimento para dizer, caramba, olha aí, Lili, você está de novo nisso, volta, né? Usa alguma coisa para te trazer para o momento presente, onde a gente desceu aqui no condomínio, fomos lá, né, para a parte do parque ali, enfim, aí eu fiquei sentada e eu disse, cara, eu vou aproveitar esse momento assim para olhar o céu, sabe, para você perceber o vento assim batendo nas árvores, uma brisa que chega no seu rosto, sabe, um momento de contemplação com a natureza, contemplação com o mundo, né, com a natureza, com o céu, e as crianças, eu fiquei olhando ali as crianças brincando, né? Se fosse em outros tempos, era muito difícil eu ficar sentada fazendo essa contemplação nesse momento de gratidão pura pelo que estava acontecendo exatamente naquele momento.
e que eu não tinha necessidade alguma de mudar nada, porque tudo já estava no lugar. Tudo já estava tudo bem, não existia erro, não existia nada disso, não existia infelicidade, não existia tristeza, né? Então, gente, nessa imersão que eu fui, né, eu percebi quantas coisas existiam dentro de mim, quanta culpa existia dentro de mim, sabe? E a gente olha para o mundo hoje, não falta ninguém para te criticar, para te julgar, sabe? Às vezes você se sente sozinha, às vezes você mesmo sabota o teu crescimento, porque às vezes quando você de repente, vou dar um exemplo, você pode de repente esperar uma proposta de trabalho que é super financeira, bem remunerado, mas de repente em outra cidade, em outro lugar, e aí como é que a gente sabota isso? Vem logo o pensamento, mas tem muita gente que precisa de mim aqui, a minha mãe tem não sei quantos anos, e a gente entra nesse processo, a gente acha que, não, eu quero ficar para ajudar. Gente, muitas vezes a gente fica e a gente faz as coisas por culpa, porque a gente tem culpa. A gente olha pra gente, a gente tá feliz, a gente olha para um parente da gente e ele diz que tá infeliz, ele diz que a gente se sente culpado, principalmente quando é a mãe, quando é um pai, não é? Enfim, quando é uma pessoa que está muito próxima, às vezes o próprio filho faz isso, o próprio cônjuge faz isso, e a gente deixa de fazer certas coisas na vida da gente porque a gente está culpado mesmo, é só isso, o motivo é só isso, eu vou fazer porque eu me sinto culpada, aí se eu não fizer eu vou me sentir muito mal por não fazer isso por aquela pessoa, né? E aí a gente deixa de olhar pra gente, a gente deixa de fazer as coisas que nos fazem felizes, a gente desiste de situações da nossa vida, ou seja, existe um processo aí de autossabotagem, a gente mesmo que faz, né? Porque tem muita crença, né? Muita crença embutida de que, não, eu preciso ser boa, eu preciso me sacrificar, eu preciso ajudar o tempo todo, e não tem nada de errado em você ajudar, né? Desde que você se ajude primeiro, que você se cuide primeiro, que você já tenha tudo que precisa primeiro, não é? Não adianta se doar desmedidamente e não ser um ato realmente puro de felicidade, ser um ato só porque eu estou fazendo, porque eu estou me sentindo culpada, né? E toda essa base, a sociedade da gente, a base é a culpa, a base é a culpa. Eu sei que pode parecer difícil de você entender isso hoje, mas quando a gente começa a fazer esse processo de autoconhecimento, a gente começa a perceber. Quando a gente faz uma vivência dessa, a gente começa a perceber. Lembra de situações da tua vida aí, da infância, por exemplo, que você estava fazendo algo e você de repente quebrou um copo, quebrou um prato, fez alguma coisa, né? E aí o pai ou a mãe muitas vezes chega e diz, eu não acredito, você quebrou isso, né? E agora, enfim, começa a reclamar com a criança, mas a cabeça da criança, naquele momento, está tudo bem. Porque ela não tem essa definição de certo e errado, ela não sabe que quebrar um prato é errado. Não é quebrar algo dentro de casa ou fazer alguma coisa errada ou errada. Ela não tem esse conceito. A gente que diz o que é certo e o que é errado para a criança. E ela toma posse dessa nossa verdade, né? Então, assim, a criança está lá, ela está fluindo, ela está vivendo sem medo. Tem mães, por exemplo, que fazem para a criança lavar uma louça, sei lá, ou ajudar uma coisa ali, e a criança não faz do jeito que ela gostaria, do jeito que ela tem como certo, e muitas vezes a mãe vai lá e diz, nossa, vem cá que eu vou lhe ensinar como é que faz, nossa, isso aqui ficou muito ruim, isso está muito sujo ainda, precisa melhorar, né? E outras todas que dizem, isso aqui tá parecendo a sua cara. Quem foi que nunca escutou isso, gente? Não escutou isso na própria casa ou fora? Venha cá, fulano, sabe isso aqui tá parecendo a sua cara, você não fez o serviço mal feito, você nunca faz as coisas direito, sabe? É de má vontade, não sabe fazer nada, gente. Se a gente escuta isso na nossa infância, tudo isso fica marcado. É aí que nessas crenças de incapacidade, é aí que nessas crenças de abandono, né? De que eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu nunca faço a coisa certa, né? E o pior, se a gente faz uma coisa errada, dependendo ali do nível de consciência dos pais, o que a gente faz? A gente é punido, os pais punem com o castigo, né? Então, a criança, ela começa a se tolir, assim, no sentido de que, eu não sei se eu vou fazer isso, porque pode ser que não seja a coisa certa, né? E eu vou ser punido por isso, eu vou ser castigado, né? Às vezes ela tá num momento de super felicidade, brincando, pulando, gritando, e a gente chega, tá gritando demais, tá pulando demais, pra que isso, pra que esse exagero? Aí a criança começa a olhar ao redor, caramba, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu só posso estar fazendo algo errado. Por quê? Porque a minha mãe tá reclamando, meu pai tá reclamando, dizendo que não é. Ou seja, inconscientemente a gente está dizendo, olha,
Para de ter expressão, para de ser criativo, para de ser feliz. Inconscientemente, gente, essa é a imagem, né? Essa é a ideia que a gente passa e que fica gravada no inconsciente das crianças, né? A criança, ela vive uma vida sem problemas, sem problema. Mas chega alguém que diz, olha, isso tá errado, isso aqui aconteceu, foi sua culpa. Ou então a gente diz assim, olha, isso que você tá fazendo é muito feio, viu? É muito feio. E isso quando a gente não coloca, pior a coisa, com a coisa da religião ou de Deus. Quando diz, Deus vai castigar você, Deus vai punir você, Deus não tá feliz com você. Estão entendendo? Eu sei que muitas vezes, obviamente, nenhum pai quer maltratar seu filho conscientemente ou implantar esse tipo de crença, mas isso acontece, tá, gente? Então, quando a gente chega lá na fase do adulto, quando a gente dá conta da nossa própria vida, quando a gente tá super feliz, estando bem, prosperando, num relacionamento bacana, a gente olha assim, nossa, vai acontecer alguma coisa, porque eu tô tão feliz, eu tô tão bem, a minha vida tá fluindo, né, de que eu tô desconfiada, eu não posso estar nesse momento assim de tanta felicidade, né, precisa ter algo errado, vai acontecer alguma coisa, é certeza. Não tem aquela coisa quando a gente tá feliz demais e rindo, né, quando a gente tá gargalhando, aí a gente diz, nossa, faz tanto tempo que eu não rio desse jeito, nossa, vai acontecer alguma coisa, eu tô rindo hoje, mas a gente já se prepara, a gente já diz, amanhã não vai ser um dia tão bom, não é? Por quê? Onde é que nasce isso? A culpa da felicidade, né? Tudo isso gerou uma culpa que está dentro da gente, né? Ou seja, por que eu tô tão feliz e de repente meu parente lá não está feliz? Não, eu não posso estar tão feliz assim, né? Enfim, gente, então, como essas crenças elas nascem, são fortificadas ao longo da nossa adolescência, da nossa fase adulta, e tudo isso gera muito impacto nas nossas relações, né, enquanto adulta. Às vezes a própria mãe, a própria família faz isso. Ela mesmo auto-sabota, sabe? Sabe quando você tá bem? Vou dar um exemplo bem prático. Sabe quando você tem dinheiro para viajar? Quando você tá bem, quando você faz viagens, quando você compra de repente algo que o seu pai e sua mãe nunca tiveram condições de comprar. E aí às vezes a gente quer compartilhar, gente, eu não vou estar aqui, eu vou viajar, vou fazer uma viagem. Aí a irmã olha, ou a mãe olha, alguém olha e diz assim, nossa, que bom, né, pra você, que bom que você tá viajando, chique você, né, vida boa, eu bem que queria ter essa vida, tá vendo? O que é isso? É a dificuldade de olhar pro outro e ver a felicidade no outro. Olha esses processos como são profundos. E olha como a gente age tão inconsciente mesmo. Inconsciente, né? Ou seja, você olha pro outro, não precisa não, agora ela é rica, agora ela faz o que ela quer, agora ela tá super bem, né? E aí eu olho, faz assim, então, já que você vai viajar, fulana, traz um presente, lembra da família, viu? Traz um presente pra mim. E aí o que é que você faz? Você traz o presente, você faz tudo o que pedirem. Por quê? Porque você sente culpa. Porque você tem uma fidelidade sistêmica ali com a tua família de origem ou com a pessoa que, né, tá ali no teu círculo que você ama muito. Então o outro muitas vezes se sabota, né? Diz, então traz um presente e faz isso por mim, né? Por quê? Você vai pensar o seguinte, se eu não fizer, eu estou sendo muito egoísta. Mas no fundo, muitas vezes a pessoa está apenas nos manipulando, nos colocando em processos de culpa. E eu vou sentir culpa mesmo, e diante dessa culpa, eu começo a fazer tudo o que o outro pedir. Mesmo sabendo que muitas vezes o outro está apenas se manifestando. Mesmo sabendo que o outro, toda vez que ele está feliz, vem sempre alguém para tentar puxar o tapete dele. E é claro que muitas vezes a família que faz isso não é uma coisa consciente. A pessoa não está fazendo conscientemente aquilo ali, né, Júltima? Né? Eu já passei por esses processos assim na minha família, de ter que deixar de dizer coisas, porque toda vez que eu dizia, né, sempre tinha, nossa, que bom, que chique você, agora vamos lembrar da gente, vamos, né? E eu entrava naquela coisa da culpa, né? Eu me cobrava, eu me culpava, eu sabotava o meu processo de prosperidade, de felicidade, porque como eu posso ser feliz, né? Se eu olho e o outro me diz que não está bem, né? Enfim, é estranho, gente, mas esse tipo de coisa realmente acontece, né? E a gente precisa estar muito atento às crenças, às coisas que a gente fala
para os nossos filhos, sabe? Para as nossas crianças, porque isso dá trabalho para limpar, isso dá trabalho para reprogramar, para instalar um novo sistema de crença ali. Às vezes a gente não sabe por que a vida da gente está empacada, as coisas não acontecem, eu estou sempre na infelicidade. Muitas vezes não é nada externo, é interno mesmo, porque toda vez que você tenta ser feliz, toda vez que você tenta ser próspera, tem sempre alguém que vai chegar, sabe? Uma pessoa boa, né, que te ama, para te puxar, porque a pessoa não sabe lidar com a tua felicidade. É difícil olhar para o outro, porque, caramba, olha aí, ela não precisa mais de mim. Às vezes acontece com a mãe. Nossa, isso aí, ela não precisa mais de mim, ela tá tão bem, né? E no fundo, ela ainda quer ser aquela mãe protetora, ela quer estar por perto, ela quer que o filho e a filha peçam ajuda. Às vezes, muitas vezes isso entra na própria manipulação. Existe tanta coisa, né, gente, que a gente precisa investigar e mudar, né, dentro da gente. E a gente começa a se questionar mesmo, não sou suficiente, eu não estou dando atenção suficiente, eu não estou sendo o filho que eu deveria ser, né, eu me sinto culpada. E aí, às vezes, diante da prosperidade, você começa a dar as coisas que você tem, e não é porque você quer ajudar, é porque você tem culpa. Você começa a doar as coisas, as pessoas começam a te manipular. Você, daqui a pouco tem um monte de gente dependente de você. Você se sente sufocada, cansada de ter que, sabe, lidar com tudo aquilo ali. Mas você não consegue sair. Por quê? Porque você está na culpa. Você está na culpa, né? Eu vou dar um exemplo assim básico de coisa de mãe. Você arruma, não sei quem aqui é mãe, a gente arruma a bolsa do filho. Aí se a gente esquece de colocar a agenda da criança, sei lá, ou a toalhinha da criança, alguma coisa. Você esqueceu, gente. Diante de tanta coisa, você esquece. Não é normal. A gente é humano, a gente erra, a gente esquece mesmo. E aí, quando a criança ela volta, quando teu filho volta da escola, já tem lá um avisinho na agenda, dizendo: mãe, Ângelo não trouxe a toalhinha. Mãe, hoje Ângelo não trouxe a agenda. E quando você olha uma mensagem dessa, quando você... O que é que você vai fazer? Me diga se você não vai começar a entrar na sensação de culpa. Ai, caramba, olha aí. Meu Deus, eu esqueci a toalha do menino. Eu esqueci a agenda, eu não sou uma boa mãe. Nossa, eu estou muito desorganizada. A pessoa começa a se chicotear, achando que não é uma boa mãe. Gente, mas a gente nunca vai conseguir ser 100%. Não vai ser 100%. A gente não vai conseguir. Por quê? Principalmente nós, mulheres, temos muitas demandas, muita coisa para dar conta. São muitas funções, são muitos papéis. Não dá para a gente ficar nessa coisa da culpa, não. A gente não se achar suficientemente boa, sabe? Ou inferior às outras mães que parecem super perfeitas, né? Aquelas mães que, né, tem uma Páscoa e amanhã ajeita a Páscoa, compra a toalhinha, faz caminho de... E aí você olha pro outro e começa a se comparar. Caramba, o que é isso aqui? Né? Como é que essa pessoa consegue e eu não consigo fazer isso? Ou seja, eu não sou uma boa mãe, não. Eu preciso melhorar. E nessa de precisar melhorar, a gente entra, né, nesse espaço de culpa. Né, de culpa mesmo. Questionando as nossas capacidades diante de qualquer situação da vida. Seja ela profissional, seja ela na maternidade, seja ela na vida amorosa, né? Enfim, gente. Acontece mesmo. E tenho certeza que não acontece só com uma mulher, não, com várias, e eu mesmo já passei por esses momentos, né? Ou às vezes você é muito espontânea, por exemplo, no teu trabalho. Você é espontânea na vida, uma pessoa que sorri, gargalha, que deixa o ambiente leve, que traz uma piada, sabe? Que é simpática. E a gente olha para a pessoa e, nossa, não é possível. Nossa, essa pessoa é muito forçada. Fica forçando a barra, dizendo que é feliz e rindo o tempo todo. Quem é nada que ri o tempo todo? Que coisa mais louca é essa? E você começa a ser criticada pelo teu jeito de ser, pela tua maneira de agir no mundo. E aí, quando a pessoa chega para você e você recebe um julgamento desse, uma crítica, você começa a se questionar. Nossa, tudo bem. Ou seja, eu não vou poder mais ser eu mesma naquele ambiente. Aí eu começo a usar a máscara que eu estou falando aqui. Aí eu entro no personagem. Ou seja, no momento que eu poderia ser tão autêntica, tão eu, tão verdadeira, né? As pessoas, elas não aceitam, porque, não pode ser, uma pessoa não pode ser tão feliz. Você vai no profissional, que ele conta uma piada, ele ri o tempo todo, é divertido, a pessoa logo diz assim, isso aí não deve ser um profissional sério, não.
Porque tá sempre muito alegre, muito feliz, e conta piada, e sorri, gargalha, e é simpático demais. Não. Ou seja, a felicidade, a leveza, de repente uma piada, uma brincadeira, o sorriso no rosto atrapalha, o outro não consegue lidar com aquilo ali. Com tamanha leveza diante da vida, tamanha felicidade diante da vida, né? Às vezes é um professor que vai, conversa, faz uma brincadeira na sala. Ah, não, professor, o senhor conversa demais, brinca demais. Às vezes passa da medida, tem gente que tem. Mas do contrário, a gente, nessa área da educação, principalmente, a gente olha para o estudo hoje, sempre foi assim, na verdade. Diz assim, não, a gente precisa estudar demais, a gente precisa se esforçar. A prova é difícil, nunca existe um processo leve, fácil, sabe? É sempre uma coisa muito... O professor tem que ser rígido demais. Se ele fizer uma piada, já é o palhaço, já é o bobo da corte, já não serve. Enfim, né? Todos esses processos que a gente vai desvendando, que a gente vai percebendo. E o legal do conhecimento é isso, né? Quando você tem, gente, você começa a perceber. Você começa a perceber ele no prático, né? No dia a dia. Né? E aí a gente olha para aquilo ali, a gente, diante de tudo isso, né, que eu tô falando aqui, muitas vezes a gente olha para a vida da gente e diz, eu não mereço ser feliz. E não, você merece ser feliz. Nós merecemos ser felizes. Né? E quando a gente diz, eu mereço ser feliz, eu mereço estar bem mesmo diante de desafios, mesmo diante da pandemia, não é negação da dor. Não é negação da dor, não é? Nem negação das sombras, da nossa maldade. Mas é uma integração de tudo isso dentro da gente. É uma integração para a gente ser melhor, né? Lili, mas o que a gente faz então para a gente se livrar dessa danada, dessa culpa? Gente, principalmente autoobservação e investigação. Entrar no processo de autoconhecimento, conhecer a si mesmo, sabe? Não se identificar com as coisas externas, e sim com o que se passa dentro de você, não é? Entrar em contato novamente com a tua criança interior, curar a tua ferida, se conectar novamente com Deus, lembrar de quem você é. Nessa mesma imersão, mentira, já foi em outra imersão, outro ano pra frente, sobre essa coisa da criança interior, né? Curar a tua criança interior. A gente participou de uma vivência que era justamente essa comunicação, essa cura com a nossa criança interior, né? E aí a gente é conduzido, e eu me lembro que quando eu me deparei com essa minha criança, né, eu lá na infância, e como isso foi tão dolorido durante toda a adolescência e na fase adulta, eu olhei para aquela criança e ela estava simplesmente assim, uma escuridão total. Era uma escuridão, que eu só conseguia ver ela assim, e ela de cabeça baixa, assim, muito triste, né? E lógico, gente, tudo isso é muito metafórico, é dentro de uma meditação, né? Dentro das visões e dos sentimentos que vêm. E eu pensei assim na hora, né? Eu senti, caramba, olha só, eu não estava sendo quem eu deveria ser. Eu não fui suficientemente livre, eu não explorei o mundo imaginário, criativo da criança, né? Em algum momento eu fui tolhida desse espaço de ser criança e comecei a assumir responsabilidades, né? Enfim, gente, coisas que a gente precisa curar, né? Coisas que a gente precisa curar dentro da gente. Porque quando a gente cura essa criança interior que existe em cada um de nós, essa criança interior, né, que todos nós temos, a gente começa o nosso processo de transformação, o nosso processo de cura. Porque muitas vezes, algo na nossa vida está empacado, não está usando, ou não está andando, justamente por esses processos na infância. Então, e que a gente tenta resolver com agora, achando que são problemas do agora. Mas não são, porque todos nós temos uma ferida interior, uma ferida primária, uma ferida central que a gente, ao longo da nossa vida, precisa curar. A gente precisa curar para a gente entrar novamente em conexão com Deus, né? Descobrir, lembrar realmente de quem a gente é, para a gente viver essa vida em plenitude, em felicidade, de abundância, de prosperidade, de gratidão e de aceitação com o momento presente, tá, gente? Então, hoje era a mensagem que eu tinha para passar para vocês, né? Reflitam sobre essa coisa da cura, comecem seus processos internos, né? Não fique pronto, gente, chicote, pronto, que a palavra agora não vem não. Chicoteando, sabe? Sejam gentis com vocês mesmos. O mundo lá fora já tem muitos críticos, muitos julgamentos, e você não deve ser mais um a se chicotear, a se criticar, sabe? Seja gentil com o teu processo, você merece ser feliz, você merece estar nesse mundo vivendo a autorrealização, você merece estar nesse mundo altamente realizada, na felicidade. Não se sinta culpada por ser próspera, abundante, não se sinta culpada por estar feliz, mesmo diante
desse tamanho desafio que a gente está passando, tá certo? Então, ó, gente, gratidão por estarem aqui comigo hoje.